Então, bom dia mais uma vez, gente. Bom dia para quem está em casa, vai ver durante a semana, vai ver hoje à tarde. Hoje a palestra, o estudo é da nossa irmã Maria Helena, maravilhosa como sempre. Ela está toda linda e elegante, gente. Ela sempre tá, mas hoje ela está arrasando. Tá uma diva de Jesus. Então a gente vai escutá-la com muito carinho, com muita atenção, que olha o título da palestra, Recapitulação. Um título lindo desse, ela vai falar muitas coisas profundas, muitos ensinamentos para a gente usar na vida, né? Então vamos fazer a nossa prece para ela já começar logo. Senhor Jesus, Mestre amorável, que a sua luz esteja presente nesta casa, abençoando todos que buscam seus ensinamentos, todos que buscam se instruir, crescer. Abençoe os familiares, as atividades, o trabalho, que a sua luz possa ajudar todo sofredor que aqui vem buscar amparo, encarnado, desencarnado, e que todos nós possamos ser discípulos do seu amor, que possamos ser instrumentos e levar a sua luz àqueles que necessitam. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática do erro e de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Maria Helena, trabalho é seu. Muito bom dia a todos. Que a doce paz de Jesus esteja e continue conosco, agora e sempre. O nosso assunto de hoje, recapitulação. E aí, eu tenho uma coisa muito grave para falar inicialmente. Gravíssimo o Evangelho de João. Olha só o que ele fala lá, está escrito ali. Ó. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quem será que fazia isso? Nós, todos nós, sempre fizemos. Amar mais a glória dos homens, querer aplausos, necessitar do apoio dos outros, exigir que concordem conosco, não é? Quando alguém não concorda, nós ficamos muito chateados. Às vezes não falamos por educação, por medo ou por qualquer outra razão, mas nós gostaríamos que todos nos aplaudissem, nos apoiassem, nos ajudassem, não cobrassem nada e que não sofrêssemos. E que não sofressem nenhum dos nossos queridos, porque os outros não são problema nosso. A família, os entes queridos, os que nós amamos, por eles nós nos responsabilizamos, acreditamos que nos responsabilizamos, porque eles fazem parte de nós, eles estão ligados a nós, eles fazem parte do nosso campo energético, fazem parte da nossa vida, estão estreitamente ligados a nós, por isso eles são nossos, os nossos filhos, os nossos maridos, as nossas esposas, as nossas famílias, o nosso grupo social, o nosso grupo político, o nosso grupo religioso, não é isso? Nós somos cheios de muitas coisas, nós temos muitas coisas. E nessas coisas, mesmo em se tratando da religião, que acredito que seja uma das coisas mais sagradas, quando bem entendida, né? Nós ainda assim somos egoístas. Egoístas. Nós pensamos em nós. Então, mesmo quando estamos fazendo alguma coisa que dizemos, eu estou fazendo um trabalho voluntário, nós vemos muito, né, nas redes sociais, os trabalhos voluntários, e graças a Deus,
existem amancheias. Isso é ótimo. Isso é ótimo, excelente. Agora, as pessoas que se dizem voluntárias, qual o motivo? O que as move? Será que elas fazem uma recapitulação do que é necessário para que elas façam isso? O que é que realmente elas estão doando? Será que é só o pão? Será que é só a roupa? Será que é só o abrigo? Será que é só a palavra? Ou existe um outro recheio diferente? Nas profundezas das intenções, porque o que nos move e o que move o mundo, o que move o próprio Deus, são as ideias, são as intenções. Então, quando nós falamos em recapitulação, nós estamos falando em uma coisa seríssima, que é uma mudança de modelos que todos nós necessitamos, indistintamente. Todos nós necessitamos de remodelar a nossa vida. Ressignificar é um termo muito usado, né? Será que nós entendemos o que é isso? Dar uma nova conotação às coisas, às pessoas, aos acontecimentos, às circunstâncias, não é? Por quê? Porque nós não estamos felizes, o mundo está ruim, nós estamos passando atualmente por um ciclo extremamente grave, que é uma mudança mesmo do próprio planeta Terra, e isso não significa que é uma coisa material. Começou com as nossas ideias, começou com as ideias ruins, né, que todos nós temos, ou mais ou menos ranhestras que nós pensávamos que era o suprassumo da sabedoria e do conhecimento. E aí degringolou. O que significa? Significa que nós não soubemos fazer direito ainda, em termos materiais. Por quê? Porque nós valorizamos mais a glória dos homens do que a glória divina. Isso aí é líquido e certo, para todos nós, sem exceção. Sem exceção, não é? Desde governantes, que nem sabem o que é isso, né? Desde nós, espíritas, que somos, de certa forma, precursores, exemplos, espelhos. E o que é que nós estamos refletindo? Nós estamos refletindo o nosso interior. Ah, eu estou refletindo a doutrina espírita. Lindo, lindo, bonito. Mas qual que é a interpretação que eu faço de cada texto, de cada aprendizado, daquilo que eu já sei? É para eu me tornar de fato melhor ou para eu brilhar no mundo, aparecer, fazer coisas e subir na vida? Uma vez eu me lembro que quando eu fazia faculdade, eu já era espírita. E aí eu me lembro que uma pessoa que também era espírita falou assim para mim: você tem facilidade de apresentar os seus trabalhos porque você é espírita. Eu falei, não tinha nada a ver uma coisa com outra, era outra disciplina, era outra coisa, não, né? Nada a ver. E, de fato, quando a pessoa é dada ao estudo, independente de ser da doutrina espírita, ela vai ter mais uma facilidade de verbalização e também outros dons ou outras características da personalidade. Ok, mas não tem nada a ver. Então, eu me lembro que eu brinquei, falei, só por isso que eu sou espírita, só por isso que eu sou espírita, para poder falar. Brinquei assim, por quê? O espiritismo, gente, sobretudo, ele nos conduz a uma renovação. Se nós não nos renovarmos, não é a renovação da casa, não é a renovação do outro, não é a renovação do marido, não é o carro novo, não é a casa nova, não é a prosperidade material, mas a prosperidade interior, a riqueza interior, a mudança de paradigmas. O que é isso? Todos nós temos manias, hábitos milenares. Por exemplo, o hábito da defesa. E nós até falamos, a melhor defesa é o quê? O que é a melhor defesa que se fala? É o ataque. E ao contrário, o Espiritismo nos ensina, e Jesus nos ensinou, já no seu tempo, que a melhor defesa, muitas vezes, é o silêncio, muitas vezes é a oração sempre. E o silêncio também. Por quê?
Nós pensamos, se fomos atacados, primeiro de tudo, muitas vezes, nem fomos atacados. Então, é preciso que haja uma análise da situação, daquela circunstância que provocou aquele acontecimento infeliz, seja um ataque direto ou indireto a nós, não é? Então, se nós pensarmos antes, como faziam sábios da antiguidade, até os guerreiros da antiguidade eram sábios nesse sentido. E ser guerreiro naquela época era ser guerreiro, isso que nós falamos hoje, a fulana é guerreira, o fulano é guerreiro. Quer dizer, uma pessoa que luta com a vida e consigo mesmo. Sobretudo, a pessoa que no bom sentido, se é que existe isso, né? Nós usamos esse termo, no bom sentido, é a pessoa que luta com as próprias dificuldades e não com as outras pessoas. Quando nós lutamos com as outras pessoas, nós estamos redondamente enganados, equivocados e deixamos o conhecimento espiritual, ou espírita, ou espiritualista, ou de qualquer outra religião, né, que prime pelo bem, né, que a maioria é assim mesmo, prima pelo bem, nós deixamos o nosso sentimento religioso de lado, quando eu começo a brigar com as pessoas. É incrível, né? Então, por quê? Porque nós repetimos essa defesa há milênios. Todo mundo passou, segundo André Luiz, vamos conhecer um pouquinho mais as obras de André Luiz, ele fala André Luiz fala uma notícia muito boa para nós também. Fala notícia, embora todos nós tenhamos conhecimento, a gente não pensa nisso. Nós evoluímos a partir de reinos inferiores, até chegarmos à condição hominal, que é quando nós temos o espírito, a inteligência, né? Mas quando se fala assim, fomos criados simples e ignorantes, os homens, as pessoas, os seres humanos, fomos criados todos simples e ignorantes. Não quer dizer que eu fui criada pronta. Ninguém foi criado pronto do jeito que está. Nós passamos por etapas evolutivas, biologicamente também. Biologicamente. Então, se nós já visitamos todos os reinos da natureza, vamos pensar sobre isso, ler sobre isso, né? Nós deveríamos entender que nós trazemos mazelas, coisas de hábitos ancestrais, de hábitos mais animalizados, mais instintivos, inferiores mesmo. Trazemos esses hábitos. Lógico, dependendo da etapa de vida, do meu nível, do patamar em que cada um se encontra. Né? Nós aqui na Terra somos pessoas adequadas ao planeta e de um nível evolutivo mais ou menos similar. Todos nós temos uma mediana evolução. Tanto que agora é que nós vamos passar, daqui a um tempo, que eu não sei, talvez milênios, a gente pensa que é amanhã, que é depois da manhã, não é. Nós não sabemos o tempo, mas nós vamos passar para um mundo melhor. A Terra passará para um mundo melhor. E aqueles que estiverem em condição vão poder, naturalmente, ficar por aqui, né? No orbe, seja nas proximidades ou no próprio orbe, e aqueles que não, naturalmente, serão levados a reencarnar em outros planetas inferiores, onde eles vão ser os mestres, onde eles vão estar acima, onde eles vão estar ensinando para aqueles que ainda são primitivos. Então, é interessante nós pensarmos em fazermos uma recapitulação. Quando se fala em recapitulação espírita, é muito interessante, que chega a ser um sistema. Se nós quisermos, se transforma num método pessoal, para cada um, de evolução, de aprimoramento, de renovação dos modelos que já não nos servem mais. Então, o modelo, por exemplo, eu não levo desaforo para casa, é o modelo social. Eu falei primeiro, eu que falo, eu que sei, eu que sou bacana, eu que sou o tal ou a tal, não interessa, né? Isso daí, gente, já deveria ter caído por terra. Porque o que provoca as guerras?
A ausência da paz. Mas é a ausência da paz no Brasil, nos Estados Unidos, em Israel, na faixa de Gaza? Sim, sim. Mas, sobretudo, quem que coordena tudo isso? São seres humanos. São seres humanos que coordenam isso. Então, não existe paz na maioria das pessoas. E é um privilégio pelo qual nós devemos lutar a paz pessoal, porque a paz mundial depende do conjunto. Mas nós devemos pensar nisso e pensar em nós. O que eu posso fazer? Ter paz em mim, ter autocontrole, ter mais educação, mais bondade, mais solidariedade, mais fraternidade, menos crítica, menos agressividade, menos perseguição, enfim, o que for que eu tiver ainda em mim, que venha do meu orgulho, da minha vaidade, do meu apego, da minha mágoa, da minha ignorância, etc, etc, etc. Né? Que são os defeitos que nós temos, principalmente capitaneados pelo orgulho, que é a nossa marca registrada, é o nosso carimbo. Muitas vezes, quando nós fazemos o bem, nós estamos pensando no mal. Nós estamos colocando à frente de tudo, de todas as nossas ações, o nosso orgulho e a nossa vaidade. E muitas vezes até o preconceito. Por isso é que existem teorias, por exemplo, em algumas terapias, como a constelação familiar e outras, onde a pessoa que muito faz, ela é antipatizada. Por quê? Porque percebe-se por que as pessoas vão ser antipatizadas se elas estão sendo ajudadas por aquela que faz tudo por elas? Porque aquela pessoa que faz tudo por todo mundo está chamando o outro de cretino, de idiota, você não sabe, eu que sei, eu vou fazer. Pode deixar que eu faço, deixa comigo. Eu não preciso da sua ajuda, eu sei fazer, eu que sei melhor. A pessoa não verbaliza, entendem? Mas ela age com essa intenção, que muitas vezes nem ela percebe a sua intenção, nem ela percebe a própria intenção. Então, por isso que o nosso convite de hoje, gente, é para nós pensarmos em nós, fazermos uma autoanálise. Quando formos fazer qualquer coisa que tiver um pouco de importância e que envolver terceiros, que nós tenhamos a atenção de prestar atenção na nossa intenção. Prestarmos atenção na nossa intenção. Qual que é a minha intenção ao fazer esse favor? Ao dizer sim, ao dizer não. Então, a relação de troca entre as pessoas, isso é determinante na nossa evolução e nessa mudança de paradigma. Por quê? Porque é na relação com o outro que nós sabemos a quantas anda a nossa evolução, o nosso progresso, e por isso é necessário fazermos a tal da recapitulação. Aqui nós vamos ler uma frase de Emmanuel. Os séculos parecem reviver com seus resplendores e decadência. Nós somos modernos, nós já dispomos de alta tecnologia, né? De recursos, de conforto material. Mas somos carentes de conforto espiritual, de paz, de aprimoramento, de sossego, de sono bom, não é? O Brasil, inclusive, todo mundo sabe, é campeão de pessoas deprimidas. É campeão em muitos aspectos do uso da tecnologia. Parece bom? Não. Do mau uso, é horrível. Né? De dependência, é horrível. Seja ela química, seja de tela, né? Já se fala nisso. Tem crianças dependentes, tem crianças fazendo tratamento em clínicas especializadas por causa do uso exacerbado de tela. Por quê? Por causa da omissão paterna e materna. Por quê? O menino está quietinho. Isso é um modelo tão horroroso, menino quieto é sinal de problema. Vamos ver o que está fazendo. Os meus foram minha filha está ali, os meus foram tão custosos, como nós falamos, que quando fazia silêncio na casa, vou lá, aconteceu alguma coisa,
fulano, cadê você? De repente eu via assim, um cabelinho voando assim, um tinha cortado o cabelo do outro, aí vinha, sabe? Aquelas coisas assim. Isso eram as pequenas. Depois de muito tempo, eu descobri muita coisa que eu não conseguia acompanhar em poucos momentos que eu dava sossego para eles. Então, assim, era vigilância 24 horas por dia, e ainda assim aconteciam coisas, machucados e coisas do tipo, né? Então, o que que significa? Quando a gente omite, né, pratica a omissão em relação ao nosso comodismo mesmo, né? Ah, não, deixa esse menino aqui. A gente vê muito, tem que comentar isso, que é isso aí mesmo. A gente ouve muito na época de férias. Graças a Deus, as aulas vão começar semana que vem, não é? Eu não sei o que, que eu faço com esses meninos, né? Mas, entende? Então, assim, isso aí, vamos entrar, isso aí dá um outro assunto. A força e o direito caminham com alternativas de domínio. A força e o direito caminham com alternativas de domínio. Quer dizer, a força de quem tem e o direito de quem tem são alternativas, muitas vezes, de domínio. Quem tem poder faz o quê? Massacra o outro. Sou eu. Você não precisa falar nada, precisa nem citar nome, né, gente? Vou começar de cima e de todo lado. Em grande e pequena escala. Como esclarecer a anomalia? Aqui ainda é Emmanuel falando. Viu? Como esclarecer a anomalia? A situação é estranhável porque, no fundo, todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Olha só, todo mundo tem fome de paz e sede de estabilidade. Isso é mentira? É verdade. Todos nós queremos paz, queremos estabilidade, tranquilidade, seja ela financeira, seja ela emocional, né? Enfim, estabilidade, tranquilidade e paz, né? Importa reconhecer, porém, que no curso dos milênios, as criaturas humanas, em múltiplas existências, têm amado mais a glória terrena que a glória de Deus. Então, todo mundo quer ter paz, todo mundo quer estar bem, estar tranquilo. Isso é líquido e certo, todo mundo. Só que, olha só, desde milênios, as criaturas humanas em várias existências, significa em várias encarnações. Foi de uma vez, não foi no século passado, não foi na guerra, na Segunda Guerra Mundial, não foi em 1900, não foi em 1800, não foi em séculos, não, em séculos passados. Em várias existências, o que é que nós fizemos? Nós temos amado, como disse lá João, né, no evangelho dele, amado mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quem aqui está querendo ser reconhecido por Deus? A gente, não, mas Deus é pai, Deus é bom. Ok, é. Só que ele não se compadece das nossas imperfeições, ele deixa. Ele deixa. Por que ele deixa? Porque nós somos livres. Nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Faça o que você quer. Colha os resultados. Ok? Colha os resultados. Né? As consequências. Então, quando nós estamos em sofrimento, olhemos, façamos uma recapitulação. Por que eu estou sofrendo? É uma doença física? Vamos supor. É uma doença física, uma dor física que provoca também uma dor moral, uma incompatibilidade com a vida, com o trabalho, com as outras pessoas, enfim, né? Por exemplo. Mas eu tenho culpa? Não. Culpa até não, nós devemos fugir dessa palavra, desse significado, mas temos responsabilidade por tudo aquilo que nos acontece. Tenhamos disso a certeza. Nós somos responsáveis pelas consequências dos nossos atos. Então, por exemplo, se eu como errado, muito errado, mas eu não vou comer, não, Deus tem dó de mim. Não, não tem. Ele não tem dó, gente. Deus não tem dó, Deus é a perfeição. Como é que ele vai ficar? Coitadinha da Maria Helena, comeu muito hoje. Eu não vou deixar, eu não vou. Não, não tem nada disso. Deus se manifesta, gente, nas suas leis. Ele não vem me socorrer, nem vem socorrer ninguém.
Não vem socorrer ninguém. Não existe isso. Isso é uma infantilidade das nossas orações. Meu Deus, me ajuda. Ele ajuda. Mas eu tenho que pensar que eu sou parte dele. Eu sou herdeira de Deus. Eu sou co-herdeira do Cristo. Eu sou irmã de Jesus em termos de criação, em termos de homenidade, certo? Em termos de ser humano. Ele foi humano, né? Ele foi um ser humano, hoje ele é um ser angelical, superior, como todos nós um dia vamos chegar daqui a sei lá quanto tempo, não sei, o infinito está aqui, a eternidade está aqui para nós. Então vamos caminhando. Por isso, gente, é necessário a gente acelerar o processo de aperfeiçoamento. E um deles é essa tal dessa recapitulação, que é uma conscientização que nós vamos tomando à medida, e devemos tomar e prestar atenção nisso. Por isso que eu falo, o meu convite hoje, ou o nosso convite, o convite da espiritualidade, eu não sou ninguém para convidar as pessoas, mas a espiritualidade nos convida a fazermos uma recapitulação desta vida. Porque das outras, que nós já erramos mais ainda, né? Nós não sabemos, graças a Deus, que nós não sabemos. Isso é misericórdia, né? Por quê? Porque nós iríamos ficar muito desanimados com o quanto ainda temos que caminhar. Porque muitas vezes nós fazemos um pequeno favor e a gente ainda é tão pequeno que a gente pensa, não, eu sou bacana, eu ajudei, ou eu dei um dinheiro, ou eu não sei o quê, qualquer coisa, eu ajudei um doente. Tudo bem, tudo isso é meritório, principalmente se eu não mostrar a mão. Se eu não mostrar a mão. Não colocar tanta fotografia nos lugares. Olha, eu bonitinha aqui, distribuindo pão. Aí aquelas pessoas que nunca chegaram perto de um pobre abraçam uma pessoa pobre. Olha aqui, eu faço serviço voluntário, não sei o quê. Gente, tenha dó, né? Isso já era. Isso já era. Isso é dever nosso. Ajudar quem necessita materialmente é dever de quem pode. Isso é a minha opinião, gente, desculpa, viu? Eu acho que é dever de quem pode. E não é uma coisa sensacional. Não quer dizer que eu seja boa. Bom, o que vai determinar se eu sou uma pessoa bondosa? Se eu realmente fizer aquilo de todo o coração, né? Não precisa nem chorar, certo? Não precisa nem chorar, porque se eu for chorar por tudo que existe de triste no mundo, nós não vamos fazer outra coisa a não ser chorar, né? Mas agir. E agir com proveito para aquela pessoa, beneficiando a pessoa, mas beneficiando a nossa alma. Como que eu beneficio a minha alma se eu estou fazendo alguma coisa para alguém? É esquecendo daquilo que eu fiz. Fazer o bem sem olhar a quem, sobretudo, e não deixar que o meu egoísmo, que o meu orgulho, que a minha vaidade venham à tona nessas ações, nessas circunstâncias. Que a gente vê demais. Vocês já viram alguém entregando pão para gente necessitada? Vai fazendo assim. Não olha nem na cara. Ô, gente, vocês já receberam o pão da sua mãe, a comida de alguém assim? Horrível. Deve ser horrível. Eu nunca recebi. Certo? Então, que nós façamos as coisas com superioridade moral e não pensando na glória dos homens, e não querendo ser vistos, e não nos mostrando. Esse é o nosso problema. Nós gostamos demais de aparecer. Até quando estamos fazendo o bem, a gente age mal, porque entra a vaidade, entra o orgulho, queremos elogios, queremos aplausos, não é? Inúmeros homens se presumem redimidos com com a meditação criteriosa do crepúsculo, mas e o dia que se foi? Aqui está falando de nós idosos, está falando das pessoas que, quando chegam no crepúsculo da vida, fazem meditação e acham, agora eu estou pronto. É bom se estiver, né? Mas geralmente nós não estamos, porque quando chega no plano espiritual, isso é lei, é norma, né? Lei divina. Nós lá, depois da recuperação, depois do período de perturbação, que é variável, etc., etc., e depende de uma série de circunstâncias, mas um dia nós vamos fazer, cada um vai passar por uma recapitulação, onde ela vai ver não só toda a sua existência aqui na Terra, né, ou onde for, o orbe que for, mas também quer dizer, a sua existência como encarnado e também das outras encarnações
anteriores. E aí ela vai ver aquele monte de coisa, mas quando ela tiver condição de ver, certo? Então, de alguma forma, aqui nesse momento, nós deveríamos ser como o cego de Jericó. Vocês sabem muito bem da história do cego de Jericó, que ele vendo Jesus, ele correu para ele, tirou uma capa, que ele andava, uma capa bonita, daquela assim, encardida, cebosa, né? Jogou ela no chão, tirou a capa, e Emmanuel usa nisso daí um simbologismo muito bonito, que ele fala, nós devemos fazer como o cego de Jericó, tirar todas as nossas capas, todas as nossas máscaras, e corrermos ao encontro de Jesus. Livres e simples. Livres e simples. Sem exigência. O que ele falou? Ele falou que ele precisava. O que um cego precisa fazer? Enxergar. Senhor, que eu veja, ele falou. Então, Emmanuel nos convida a fazermos assim, falarmos para Jesus, Senhor, que eu veja. Que eu veja o quê? Que eu veja a minha própria mendicância, que eu veja todos os meus defeitos e que eu possa trabalhar cada um devagarinho, porque se for depressa, eu vou ser atropelada pelo meu ego. Se eu falar assim, não, amanhã, a partir de amanhã, isso não existe. Porque se nós levamos, gente, milênios para chegarmos aqui, nesse momento mesmo, falarmos sobre recapitulação como uma coisa importante, falarmos de nós darmos uma vista de olhos em toda a nossa vida, em todas as nossas atitudes, e medirmos as nossas intenções em todas as nossas ações, isso é difícil de ser feito, mas que nós tenhamos olhos de ver, que nós peçamos a Jesus, ao nosso anjo guardião, aos espíritos bons, que nós tenhamos olhos de ver a nós mesmos, de nos enxergarmos como seres imperfeitos, porém perfectíveis. Não é aquela historinha que o espírita gosta de ficar choramingando. Ah, porque a gente é imperfeito, na próxima encarnação eu conserto. Não. É melhor, quer dizer, claro, pode deixar para a eternidade, está aí à nossa disposição. Né? Se nós quisermos sofrer indefinidamente e fazer sofrer indefinidamente, que ficamos tranquilos. Mas um dia, porque naturalmente nós vamos sendo forçados como uma maré forte, que é a multidão, que é o grupo ao qual nós pertencemos, que nos constrange em determinadas circunstâncias alguma melhoria, alguma leitura, alguma sabedoria que possa nos ajudar a darmos o primeiro passo dessa modificação. Não basta sermos espíritas, não basta crermos e sabermos que nós teremos outras oportunidades, é preciso que nós facilitemos, sejamos facilitadores, existe aí dessas coisas, né? Facilitador, fulano de tal, é aquele que está ensinando. Mas às vezes aquele que está ensinando não sabe, seja lá o que for, não sabe direito. Né? Então, facilitador de nós mesmos, facilitadores das atitudes positivas em nós. Então, olha aqui. O dia volta, quer dizer, está falando da repetição, né? Da vida, acaba repetindo. O dia volta. Refunde-se a existência. Refunde-se a existência. Tudo muda, né, gente? Vai virando uma coisa. Todavia, que aproveita ao operário valer-se tão somente dos bens eternos no crepúsculo cheio de sombras? Pensa. Pessoa fica aí, está chegando de tarde, não, agora eu vou fazer. Agora eu vou fazer o serviço que eu tinha que fazer durante o dia inteiro. A nossa existência é um dia na eternidade. E nós, muitas vezes, deixamos o tempo passar. Depois que aposentar, depois que tiver tempo, como se isso fosse uma coisa menor, como se fosse uma coisa sem importância. Não, a modificação não é nem do outro. O outro não precisa de mim, não, gente. Se eu desaparecer amanhã, o mundo vai continuar do mesmo jeito. Não farei falta, com toda certeza. E nós temos que ter essa noção, né? Aqueles que são mais próximos vão sentir e tal, ok. Mas passa, tudo passa. E é natural que seja assim. Então é preciso que nós façamos a nossa parte de estarmos presentes em nós e não na vida lá fora, só. Lógico que a vida precisa da minha participação. Eu preciso do outro para minha evolução. Nós precisamos uns dos outros. Porém, a modificação importante é a minha.
Eu que tenho que modificar. Não é isso? Pontos principais sobre a recapitulação no Espiritismo. Essa recapitulação. Gente, é o passo a passo, viu? Vamos lá. Pelo amor de Deus. Ó, fase de aprendizado e revisão. Essa fase é importante. Nós já estamos tendo uma revisão, né? O papel da consciência. O espírito revisa suas ações à luz das leis divinas, compreendendo as consequências de seus atos, tanto os bons quanto os maus. Aí não tem culpa, responsabilidade. Essa revisão é pessoal, certo? Ainda bem, né? Já pensou? Preparação para o futuro. A pessoa tem uma noção que ela tem um futuro espiritual também. Pensar sobre a justiça divina. A justiça divina, ela não foi criada para mim. Não foi criada para mim, ela foi criada para todos. E, na verdade, ela se manifesta nas leis naturais. O que são as leis naturais? São as leis de Deus. Só. Objetivo no processo de evolução. Qual que é o objetivo desse processo? Evolução moral e intelectual. O objetivo de quem faz essas mudanças de autoanálise e de fazer esse retrocesso na vida toda é a perfeição. Nós vamos atingir a perfeição? Não. Mas o objetivo é. Nós somos perfectíveis, não perfeitos, mas nós lutamos como se fôssemos, né? É preciso nós observarmos o nosso padrão. Qual o vício moral que mais foi repetido? É a vaidade? É o egoísmo? É o apego? São perguntas que nós fazemos a nós mesmos, né? Esse aqui eu acho interessante, sabe, gente? Nós prestarmos mesmo atenção. Programação de autoaperfeiçoamento. Isso é tipo passo a passo, né? Isso daqui, gente, é inspirado no método de Santo Agostinho. Lembram lá daquela pergunta que eu fico repetindo aqui toda vez? A 919, 919A? O que nós devemos fazer para sermos perfeitos ou sermos melhores nesta vida e não sei o que mais? Uma pergunta longa que Kardec faz para os espíritos superiores, quando a codificação. Aí o que é que ele responde? Um sábio da antiguidade vos disse... Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Então, é baseado nisso. Então, no autoconhecimento é dele que nós vamos tirar essa modificação para nós. Melhoria. Primeiro, o que nós temos que observar? O orgulho. O orgulho é o pai e a mãe de todos os vícios. Se nós olharmos qualquer vício, desde a drogadição, até a fofoca, até o roubo, qualquer coisa, qualquer vício que a pessoa tenha, que nós tenhamos, geralmente a gente tem mais de um, não é isso? Vaidade, tudo isso é baseado no orgulho. É o nosso orgulho que ainda não foi controlado e a gente não sabe. A gente não sabe, aquilo fica em nós numa forma de exteriorizar o que nós somos. As outras pessoas até percebem, mas nós não percebemos. Quando é muito grande, por exemplo, a vaidade, a pessoa não percebe que ela está se exibindo, que ela está fazendo as coisas por vaidade. E assim, ela é filha do orgulho. Todos os vícios são filhos do orgulho. Então, observar isso. O egoísmo, orgulho e egoísmo. O egoísmo se manifesta principalmente no apego. Então, quando nós somos apegados, por exemplo, às nossas ideias, por exemplo, o espírita é o melhor de todos. Até que é, né, gente? A doutrina, mas não eu. Percebem? Então, isso é egoísmo. Eu sou espírita, então eu sei mais. Não, não, não. Eu posso saber aquilo que... Mas tem muita coisa que nós não sabemos no mundo. Né? Muita coisa. Só para considerar o conhecimento do planeta. Né? Então, o egoísmo se manifesta principalmente no apego às ideias, à religião, aos grupos políticos, às ideologias, certo? E isso aí provoca muitas guerras internas em nós e externas. Porque quando eu não consigo satisfazer o meu egoísmo e não sei que eu estou sofrendo que eu estou sofrendo por egoísmo, aquilo vai ficar um tormento.
né? Porque ninguém vai adivinhar e nem é obrigado e nem vai fazer mesmo de me agradar o tempo todo. Não é isso? Por isso é que nós ficamos mais perto das pessoas que gostam de nós. Porque é natural, né, gente? Convenhamos. Né? Mas, de todo jeito, nós temos que ver por que, é que as pessoas se afastam. O que em mim afasta as pessoas? Né? Quando eu quero a maior parte, às vezes eu falo assim, não, mas não é para mim, é para minha mãe. Egoísmo. Porque todo mundo tem mãe. Ah, não é para mim, é para o meu filho. Ah, não é para mim, é para o meu marido. É egoísmo. Eu não estou protegendo meu marido, seja lá o que for que eu estou privilegiando. Qualquer privilégio que eu conceda, eu estou sendo egoísta. Certo? Porque o privilégio ele é uma injustiça. Se Deus concedesse privilégios para quem quer que fosse, eu gosto até de brincar, Deus é bom para mim. Eu acho que Deus é bom, mas não é para mim, é para todo mundo, né? Eu falo só para implicar, sabe? Eu falo assim, Deus é bom para mim, né? E aí, na verdade, Deus é bom para todos. E nem precisamos nos preocupar com isso. Sejamos nós bons com a parte divina que nós temos dentro de nós, né? Então, cuidado com o orgulho que todos temos, todos precisam descobrir, analisar. Egoísmo, cuidado com o apego, né? Com a palavra. Gente, a palavra, como diz Tiago, o apóstolo Tiago dizia, a palavra também é um fogo. Porque você pode fazer o que você quiser com a palavra, com o dom da palavra. Vejam que os humanos têm o dom da palavra, né? E quando nós temos consciência que ela pode ser um fogo, que nós possamos apagar esse fogo que existe em nós para não incendiarmos o mundo com as nossas palavras, né? E isso se manifesta muito facilmente quando nós somos ofendidos, quando nós estamos fazendo algum agrado, muitas vezes nós deturpamos as palavras, exageramos, quando somos invadidos por qualquer coisa, por vaidade, por egoísmo, tudo se manifesta na palavra. Então é muito importante que nós escolhamos as palavras, evitarmos, não precisa falar isso, né, gente? Um negócio que a gente até gosta de fazer, fofoca. Evitarmos as fofocas, evitarmos as críticas. E não é só, crítica não é só a crítica que eu falo, a crítica que eu observo. Olha assim e falo, sabe aquela coisa assim de desprezo aos outros. Os outros fazem parte da gente, são nossos irmãos, né? Então, essa coisa, isso faz mal para nós. A pessoa está isenta, principalmente se ela tiver merecimento, ela está isenta. É a gente, faz mal para nós. A palavra, termos cuidado com as palavras. Mágoa. Mágoa. Quando eu carrego uma mágoa, eu estou trazendo um problema, eu estou arrastando uma corrente. Sabe aquelas correntes que tem lugares, até hoje, infelizmente, que existe isso no mundo, em certas cadeias, foi além, só corrente não serve, tem que pôr uma bola pesada, né? Aquela bola pesada para o nosso espírito é a mágoa. Porque nós guardamos mágoa, gente, é um lixo que nós guardamos. É como se nós puséssemos um lixo num cofre ou num altar. Nós vamos guardar esse lixo aqui, a mágoa. Alguém me ofendeu. Problema dele, demanda dele. Demanda dele. Se ele tiver razão, porque eu quero me melhorar, eu vou analisar aquela crítica ou aquela ofensa. Ele tem razão, então vou ver o que eu posso fazer a respeito. Se não tem razão, problema seu, meu filho. Lida com isso daí. Certo? Não precisa nem de resposta. Né? O que precisa é da gente introjetar esses conceitos. A omissão. Quem peca por omissão? Todo mundo. Porque isso, gente, depende muito de discernimento. Então, por exemplo, as pessoas falam assim: ah, se você vir qualquer coisa, denuncia. Não é verdade? Mas nós temos que ter um discernimento. Ah, se você viu uma coisa errada, interfira. Nós temos que ter discernimento. Porque isso também entra a nossa segurança física, nossa segurança mental, e de repente nós viramos um justiceiro. Saímos aí até dando tiro nos outros, por que não? Para fazer justiça. É um bandido, como é que eles falam? Gente, coisa horrorosa. Não vou nem repetir aqui a frase que falam de bandido, né? Horrível. Mas, enfim, todos somos irmãos. Sempre isso à frente de tudo.
a omissão, por exemplo, em relação a filhos. Existe uma coisa muito séria de omissão, por exemplo, em relação à educação, que é deixar fazer. E fazer tudo que agrada em detrimento da boa educação. Né? Então, nós deixamos o menino usar o computador o tanto que quiser, dar computador, dar celular para uma criança brincar e usar. É omissão. É omissão de chegar junto, se tiver de fazer, assista, siga, acompanhe, porque sair do controle seria normal, mas da minha consciência tem que estar tranquila. Então, omissão nunca, na educação jamais. Né? Porque aí são as pessoas que estão sob a nossa responsabilidade. Então, omissão também em relação a costumes. Eu vou fazer isso. Não, todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo. Eu já tenho uma consciência que aquilo não é bom. Se não é bom, que os outros continuem fazendo, né? Mas eu não posso ser omissa em relação a usos, em relação a costumes, aquilo que é mal, que para mim é mal, que eu entendo que é mal, o meu discernimento diz que é mal, eu tenho obrigação de analisar e deixar de fazer aquilo, no caso pessoal, né? Desejo e apego. Isso é a maior prova de egoísmo. É o egoísmo em ação. Então, assim, eu não vou dar esse vestido porque um dia eu vou usar. Apego. Eu vou dar esse vestido, mas eu quero dar para minha irmã. Eu quero dar para minha sobrinha. Eu quero dar para uma pessoa que eu goste. É apego. Não é isso? Os desejos também. Então, desejos de elogios é um apego. Apego à minha própria imagem, à autoimagem. É uma vaidade e é um apego, né? Então, desejo de que as minhas coisas façam muito sucesso, mas eu não desejo sucesso para ninguém, porque eu sou a melhor. É apego, é orgulho, é vaidade, é tudo junto, é um pupurri de descontrole. Gente, resumindo tudo, o que os espíritos bons nos convidam é fazermos uma autoavaliação sincera, conosco mesmo. Não precisa perguntar para ninguém, não precisa perguntar para o médium, não precisa perguntar para o espírito manifestante, não. É nossa conosco, a autoconscientização, o autoconhecimento. Como diria Santo Agostinho, repetindo Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Muito obrigada, bom dia. Marilena, muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe. Imagina. Gente, o que ela falou aqui para nós é tão sério que a gente tem que fazer diário, né? Todas as vezes que a gente vai refletir o que eu fiz de bom, o que eu errei, porque a nossa consciência nos aponta. Então, é uma auto-recapitulação do dia que você vai fazendo, não deixar para o último dia do ano, né? E a gente faz uma listinha do que eu vou fazer 2000 e o outro ano. Então, é muito importante esse conhecimento e essa recapitulação diária das nossas atividades, né? Seja tanto emocionais quanto física que a gente faz perante a sociedade. Bem, eu vou convidar todos vocês, porque o conhecimento é super importante, a vir no estudo de segunda-feira, que é às 19 horas, onde a gente estuda. A gente está estudando um livro agora que é bastante se voltado para si, né? E também no sábado, das 9 às 10 horas, com a Lívia, ela está fazendo um estudo das obras de André Luiz, né? Tá o Nosso Lar, que já começou nesse sábado. Então, eu convido a todos vocês, quem tiver interesse, é só vir aqui, é só presencial esses dois estudos. Eu vou convidar agora os nossos colegas do passe para a gente fazer a oração final. Mestre amado Jesus, estamos todos aqui reunidos nesta casa de oração e que cada um de nós possa elevar a nossa mente, o nosso coração até Ti, para receber todas as energias boas,
renovando o nosso interior, renovando a nós mesmos. Que com essas energias recebidas possamos mudar nosso dia a dia, nossa conduta, nosso pensamento. A lei de amor está gravada em nossa consciência. Basta querer mudar. Que cada um receba as energias salutar com tua misericórdia e teu amor, fazendo um tratamento espiritual em cada um de nós, seja físico, espiritual ou moral. Que cada um possa sair daqui muito melhor do que quando chegou. Que a água, ao ser ingerida, possa ser o remédio necessário, salutar, para todas nossas células na renovação espiritual também. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, ó Pai, da prática do erro e de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que possamos ter uma semana cheia de amor e paz. Graças a Deus.